Olá, eu sou a professora Marina Cataoca e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos conteúdos da nossa disciplina de Inovação e Empreendedorismo. Nesse primeiro momento, nesse primeiro webinar, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos relacionados à aula 1, 2 e 3. Durante a nossa conversa, a gente vai perceber um pouquinho qual é o perfil, como é o comportamento do empreendedor, que características ele precisa ter, já aqui no mundo que vivemos. É muito fácil ouvirmos o termo, a gente precisa de inovação, a cultura da inovação, você precisa ser empreendedor. E quais são as características, como é o comportamento, como é que funciona o pensamento de alguém que está voltado para esse tipo de atividade? A nossa aula 1, ela começa falando um pouquinho sobre o perfil e o comportamento desse empreendedor. Vamos pensar, inicialmente, sobre esse conceito de empreendedorismo. O que a gente está relacionando, o que significa falar em empreendedorismo? E aí, para isso, nosso material traz uma definição do Sebrae, que fala para nós que o empreendedorismo ele está relacionado ao processo de criar algo de valor, que a gente dedica tempo, esforço, assume riscos financeiros, psíquicos, sociais e as consequências, sejam elas quais forem, de satisfação, independência econômica, pessoal. Então vejam só, o ponto principal nessa definição é que o empreendedorismo está relacionado à criação de valor, a criar algo com valor. Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente está pensando sobre as características, os projetos, os grandes projetos que devem ou não, desde a Idade Média, os grandes projetos eles vinham, essas evoluções relacionadas a ser algo inovador, algo impactante, algo que trouxesse uma solução. Na Idade Média, as pessoas que faziam isso, elas eram consideradas empreendedores. E se a gente olhar um pouco, à nossa volta, ao nosso redor no mercado, hoje a gente tem um pouco desse conceito, dessa cultura de esperar que o empreendedor tenha essa característica de trazer soluções, de gerar impacto na sociedade. E o comportamento desse empreendedor, ele é composto de atitudes que vão torná-lo diferente, criativo, que ele consegue gerenciar recursos, consegue transformar oportunidades em bons resultados. Vocês vão ver que ao longo do nosso conteúdo, ao longo dos estudos aí de vocês, a gente vai entendendo melhor o que é uma oportunidade, como é que a gente pode transformar uma ideia em oportunidade. Será que elas são a mesma coisa? Falar em ideia, falar em oportunidade? O que as aproxima, o que as distancia? Certo? A gente vai construindo isso daí. E aí, pensando agora um pouco no comportamento do empreendedor, a gente quer destacar 3 necessidades que devem motivar esse comportamento: a realização, o planejamento e o poder. O que seriam essas coisas? A realização, ela está relacionada à iniciativa, quando a gente fala de realização, no comportamento do empreendedor, é no sentido de ação, de realizar, de fazer as coisas. Quem tem esse comportamento acaba fazendo as coisas antes mesmo de ser solicitado. Age para expandir negócios, novas áreas, novos produtos, novos serviços. Então, essa realização no sentido de ter ação, de fazer acontecer. Já o planejamento, ele está voltado à dedicação mesmo, a obter informações, a saber quem são os clientes, quem são os fornecedores, quem são os concorrentes. Ele vai investigar no sentido de conhecer o que é que está relacionado ali. Aí ele vai ver, eu preciso de uma assessoria técnica, eu preciso de uma assessoria comercial para que eu possa planejar aquelas minhas ações, tá bom? E o poder está lá, no poder fazer, no poder realizar, no poder executar, tá certo? Então o empreendedor, ele não espera passar a vida toda observar a vida passando pela janela. Ele vai lá e faz acontecer. Elas acreditam na capacidade, até mesmo os fracassos, enxergam o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Então, eles planejam, eles avaliam, eles vão lá e executam, Eles possuem esse poder, essa necessidade de realizar.
Então é isso aí que a gente pensa, né, relaciona ao comportamento do empreendedor. E aí, seguindo nesse caminho, a nossa aula 2, ela fala um pouquinho a respeito do perfil pessoal que esse empreendedor tem, que está ligado ao criativo e ao inovador. E aí eu achei bem interessante porque essa aula ela traz duas diferenças de comportamento, de ações, né, de construção desse perfil, que, na verdade, acabam em algum momento se complementando, né? Que é a diferença entre o hard skill e soft skill. O que são habilidades relacionadas ao hard skill? São habilidades técnicas, são aqueles conhecimentos que você vai buscar técnicos, né? Entender como funciona, entender o produto, né? E o soft skill, ele está relacionado a habilidades comportamentais. E aí, se a gente for parar para pensar nessa pessoa, né, que quer inovar, que quer empreender, ela precisa muito dessas habilidades comportamentais. E aí, skill, né, o termo skill, ele está relacionado à habilidade, que a gente entende mais por competência. Então, soft, suavidade, leveza, né? Aí vem os comportamentos. E hard, que está mais ligado à rigidez, à dificuldade, por isso que está lá ligado ao conjunto de habilidades técnicas, a esses atributos técnicos, né? Então, as habilidades soft skills, elas são subjetivas. Elas estão mais relacionadas ao comportamento, elas são habilidades comportamentais, interpessoais, sociais, tá? E hard skills são aquelas habilidades mais técnicas, né? Mais objetiváveis. A gente tem o hard skill como porta de entrada na nossa atuação profissional. Então, a gente precisa do conhecimento técnico, entender como aquele negócio funciona, entender o valor daquele produto, entender o que é um cliente, entender como é que eu posso atingir o meu cliente, o que é a cultura da organização que eu quero criar, desenvolver, tá? Então, a porta de entrada para a minha atuação profissional são as habilidades, as competências técnicas, ou seja, o hard skills. Mas elas não são suficientes. A manutenção da nossa atuação profissional, ela está muito mais relacionada ao exercício das competências soft skills. Né? A minha resiliência, a minha empatia com os meus colaboradores, a forma como eu lido com os conflitos, a minha gestão do tempo, dentre outras. Mas elas são complementares, né? E no nosso material, ele traz um destaque aí que, segundo Hall, existem algumas habilidades soft skills que são consideradas essenciais, tá? Isso vai variar de um autor para outro, mas o Hall 2012 ele destaca essas habilidades. Por exemplo, habilidade interpessoal, né, de se relacionar com o outro. Capacidade crítica e analítica, então preciso pegar aquele problema, analisar criticamente e tentar encontrar uma solução ou um aprendizado daquela situação. Trabalho em equipe é muito importante e às vezes a gente não valoriza o desenvolvimento dessa habilidade quando a gente está lá nos nossos conhecimentos técnicos. Quantas vezes aqui na graduação a gente tem trabalhos em equipe e a gente não quer realizar? Ai, porque fulano não quer fazer, porque... Mas na minha equipe, lá no mercado, na empresa em que eu estiver trabalhando, eu vou lidar com essas mesmas situações. E como é que eu posso desenvolver habilidade para lidar com isso? Flexibilidade, gerenciamento do tempo, a importância da comunicação, de a gente se fazer entender, tanto quanto colaborador, especialmente como líder e gestor. Resiliência e automotivação, tá? E aí, essa unidade, ela é fechada com um assunto que traz, que é muito interessante, que é a importância da inteligência emocional no desenvolvimento da nossa carreira. Então, a gente precisa, né, trabalhar as nossas habilidades relacionadas a essa inteligência emocional, de se relacionar com o outro dentro, né? Porque é a inteligência emocional que vai contribuir para a manutenção do nosso papel, da nossa função dentro da nossa atuação profissional. Imagina só como é difícil a gente ter um líder que não tem habilidade emocional. Ele precisa, né? Se você vai exercer um papel de liderança, é essencial que você desenvolva essa inteligência emocional. 5 competências, né, são trazidas aí para nós. O autoconhecimento emocional, como eu lido com as minhas emoções, quais são as emoções geradas, a minha gestão emocional, automotivação, empatia e as competências sociais.
lidar com o outro, entender, né, como o outro funciona dentro daquele contexto. Então, a gente observa, né, que no mundo em que a gente está inserido hoje, a importância das competências subjetivas para sermos líderes, para sermos gestores, né, para sermos donos de negócios. É essencial para o sucesso das nossas organizações que a gente desenvolva essas qualidades subjetivas e não apenas busque o conhecimento técnico, ok? E a aula 3, ela fala sobre mindset, ou seja, qual é a atitude empreendedora. Como é que o sujeito empreendedor, ele enxerga as situações, enxerga as questões, né? Quando a gente fala de mindset, nós estamos falando das crenças que cada um carrega dentro de si sobre a vida, sobre os negócios, sobre a forma, né, que enxergamos o mundo. E essa forma como enxergamos o mundo define muito as nossas habilidades, seja nos âmbitos pessoais quanto nos âmbitos profissionais. Então, a gente precisa de um modelo mental do nosso desempenho profissional. Por exemplo, a forma que a gente enxerga. É interessante, o capítulo aí, a unidade, ela traz para nós a diferença entre mindset fixo e mindset de crescimento. O que seria um mindset fixo, né? As pessoas que se julgam com as qualidades que não se transformam. Elas se enxergam daquela maneira e entendem que jamais vão se modificar. E isso é um mindset fixo. E assim, essas pessoas que têm esse tipo de mindset, elas acabam com uma necessidade muito grande de provar a si mesmo o valor que possuem. Já a crença do mindset de crescimento entende que as pessoas elas podem se desenvolver e que elas estão constantemente se transformando no que quiserem, tá? E claro que quando a gente está pensando no mindset do empreendedor, ele está muito mais ligado ao mindset de crescimento, de transformação, de desenvolvimento. E aí surge a pergunta, mas será que o empreendedorismo é um estado mental que já nasce no indivíduo, que o indivíduo já nasce carregando esse estado mental? Não. Ele pode ser desenvolvido, tá? As pessoas, elas podem aprender a ser empreendedoras. Às vezes do convívio com outros empreendedores, ou próprio das leituras, né? Das questões de vida. Então, a gente pode desenvolver. Obviamente, a gente só entende que pode desenvolver se nós estamos com a crença de que o indivíduo, as pessoas, elas se transformam, elas se modificam, né? E aí, quais são as características de um mindset empreendedor? Primeiro, eles são visionários, né? Eles têm uma visão de futuro para o seu negócio, eles têm a habilidade de implementar sonhos. Depois, outra característica é saber tomar decisões. A gente sabe que quando você está lá à frente de um negócio, empreendendo, você precisa tomar muitas decisões o tempo todo. E aí, não dá para ser inseguro. Precisa tomar a decisão na hora certa, né? Apesar das adversidades e especialmente nos momentos de adversidade. Além disso, essas pessoas, elas sabem explorar ao máximo as oportunidades. Então, elas enxergam, né, as boas ideias e conseguem ver naquilo uma oportunidade e vão lá buscar informação, buscar dados. Então, elas exploram ao máximo as oportunidades, as ideias que aparecem. São pessoas otimistas e que são apaixonadas pelos que fazem. Elas acreditam mesmo naquilo, adoram o trabalho que realizam, né? Esse amor, por assim dizer, essa paixão pelo que fazem, é o principal combustível motivador para que possam estar lá aguentando e tocando seu negócio. E são bem relacionados, né? Possuem um bom network. Os empreendedores, eles sabem construir essa rede de contatos que vai auxiliá-los no ambiente externo, junto com os clientes, fornecedores e também, né, ali dentro do seu ambiente interno, que pode trazer pessoas para completar a sua equipe. Então, essas são algumas características destacadas por nós. E aí, a gente pode dizer que nesse primeiro momento, nós entendemos um pouco mais qual é o perfil desse empreendedor, né? O que é que a gente espera, qual é o comportamento, o desenvolvimento de habilidades subjetivas, o desenvolvimento desse mindset, dessa atitude, desse pensamento em que coloca o empreendedor como
Alguém que acredita que as pessoas se transformam, né? Que sabe tomar decisões, que tem um bom network e aproveita as oportunidades. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo, pessoal!